Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora com a temática texto expositivo. A gente está entrando agora em outra área, tá? Foi primeiramente a gente estudou a tipologia narrativa, agora a gente vai estudar a expositiva ou explicativa. Tá certo? Tem essas duas nomeações. Então vamos lá. Texto expositivo. Explica informações a respeito de alguma coisa. O objeto é fazer com que o interlocutor... O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que nos textos explicativos não se faz defesa de uma ideia, de um ponto de vista. Tá. Essa parte final aqui desse slide fala a diferenciação entre o texto expositivo e o texto argumentativo. Eles têm algumas semelhanças, mas isso aqui difere totalmente eles, tá? Porque no texto argumentativo você coloca a ideia e nessa ideia você tem que defendê-la, tá certo? Aqui não necessita disso. Ou não precisa mesmo fazer isso, senão vai fugir da tipologia. Beleza? E o que quer dizer no resto do slide, Daniel? Que o texto expositivo ele é parcialmente de uso didático. Como assim de uso didático? É para você aprender alguma coisa, tá certo? O objetivo dele é mostrar o que ele está falando e você absorver de todas as maneiras o texto, tá certo? E tem algumas características que a gente pode ver, tá? Para a gente compreender o texto em sua essência estrutural. Então vamos lá. As características: conceituação, definição, descrição, comparação, informação e enumeração. Para ser um texto expositivo, ele necessita dessas características, tá? Todas elas são fundamentais para estruturar direitinho o texto, tá certo? Se ficar faltando a enumeração, tá faltando a basezinha ali, eu não vou saber muito bem, eu não vou ter um norte dentro do meu texto, beleza? Então vamos lá conhecer. Conceituação: exposição do conceito relacionado a um determinado tema. Por exemplo, eu estou dando uma aula de oração, tá? E no meu livro de gramática vai ter o conceito de oração. E nesse conceito de oração, eu preciso falar ele para vocês identificar o que é uma oração. Não é isso mesmo que vocês estão pensando. O texto, se a aula fosse um texto, que também pode ser, ela seria um texto expositivo, ok? Tá. E essa exposição é necessária, tá certo? Eu vou falar de uma coisa e eu não vou falar o que ela se trata. Não existe isso. E para isso que serve essa característica, tá certo? Vamos lá, próximo. Definição. Explica a explicação e a definição sobre os temas relacionados com o assunto abordado, tá? Depois que eu falar o que é o conceito, o que se trata a oração, eu vou explicar como ela vai se desenvolver, tá certo? O que é a oração? Eu falo o conceito. Não, a oração é uma frase regida de um verbo. Tá, mas eu não consigo. Vai ter alunos que não vão conseguir entender muito bem, a princípio. Mas eu fazendo essa definição, eu vou fazer como? A oração vai ser toda a frase que tem verbo. Pronto. Eu expliquei e defini o que é uma oração. Descrição: análise de aspectos referentes ao tema. Então, aqui na descrição, eu vou colocar exemplos de oração, eu vou colocar isso na temática da oração, tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando, que eu estou mostrando para vocês. Então, com esses exemplos, vai ficar mais claro a absorção de vocês e vocês vão aprender mais sobre qualquer tema, qualquer coisa, tá? A outra é comparação. Relação entre dois ou mais conceitos distintos e que podem se complementar. Beleza. Se eu estou falando de oração,
esse no meu exemplo, tá? Se eu estou falando de oração, eu também posso falar sobre frase, tá? E tem aquela bendita frasezinha. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. O que eu estou fazendo aqui é essa característica aqui, ó, comparação, tá? Para vocês, é como se fosse um arredondamento, certo? E nesse arredondamento, eu preciso chocar algumas ideias para ter uma clareza maior dos assuntos. A gente vem para a informação, reunião de conhecimento de dados relacionada com o tema, tá? Aí a gente vem, na questão da oração, né? A gente vem para os períodos, ok? E a classificação desses períodos. Existe, né? Como a gente já estudou, o período simples e o composto. E a diferenciação entre esses dois períodos são as orações, tá? Eu colocando essa informação também vai dar um arredondamento no conhecimento de vocês, vocês os alunos, né? Para que haja um leque, eu ia falar ramificação, né? É um leque para que a gente possa entender e praticar alguns exercícios em torno desse leque, tá? A informação serve para isso, ok? Também um arredondamento do entendimento do assunto tratado no texto. E a gente vem para a última, a enumeração. Ordenação dos itens essenciais relacionados com o tema abordado e a especificação de cada um deles. Se você pegar qualquer livro que você tem, qualquer livro do colégio, vai ter uma enumeração. Tá certo? Se eu estiver falando sobre verbo, aí vai ter primeiro conceito. Aí depois modo de flexão, é o 2, né? Sempre vai ter uma enumeração. Todo texto expositivo vai ter uma enumeração. Ok? Entendido? Acho que essa foi a última característica, tá? Não pode faltar nenhuma dessas características. É ela que complementa o entendimento do texto completo, tá? Para absorção da matéria ou aquilo que o texto quer retratar para a gente, ok? Aí a gente vem para os tipos de texto. A gente tem os textos expositivos argumentativos, que são esses daqui, ó, os livros didáticos que eu estou falando para vocês. E tem os textos expositivos informativos, que pode ser dicionário, enciclopédia, esses textos, ok? Então, a diferenciação deles são claras. Um vai ter mais as características, tá? Implementando mais o texto. E o informativo vai ser um pouco mais vago, mas também vai ter as características, ok? Aí a gente vem para as atividades. Atividade no livro, da página 99 à página 102. E atividade no TD. Façam a atividade no TD. Por favor, tá, gente? Ok? Eu necessito dessas atividades feitas para a resolução da nossa aula online e para o avanço dos estudos de vocês. A gente se vê na próxima aula.